Diz assim: eu te amo, Senhor. Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, é o meu rochedo, Ele é o meu escudo e o poder da minha salvação, a minha torre segura. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo. Diga comigo: sou salvo dos meus inimigos. Queridos,
adoração. Olha só, Obed-Edom, que nós falamos aqui no último culto, ele não honrou só a presença. Ele buscou a presença e respeitou a presença de uma forma extraordinária. Assim como Davi também aprendeu a respeitar a presença de Deus de uma forma extraordinária. O tema da nossa mensagem hoje é quando a presença é honrada, o extraordinário se manifesta. Em primeiro lugar, eu só vou ficar nesse tópico hoje. Eu não vou conseguir além, eu estou devendo. A presença de Deus gera um ambiente de milagres, mudança, transformação, libertação. A presença de Deus gera muitas bênçãos na vida daqueles que a recepcionam. Salmo 18 nos fala sobre isso. Obed-Edom recebe a arca e a casa dele é abençoada. Mas sabe o que acontece com Davi? Davi, ele exalta o Senhor e o céu responde para Davi. Esse salmo nos mostra que Davi exalta a Deus. E quando Davi exalta a Deus, a presença de Deus vem até Davi. Glória a Deus. Dos versículos de 1 a 3, olha o que Davi está falando. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Davi começa falando sobre o que Deus é para ele em relacionamento. Ele começa o salmo dizendo uma declaração de amor. E se eu fosse olhar para o seu rosto agora, porque quem está apaixonado, quem está amando, demonstra no rosto, não demonstra? Deixa eu só olhar. Dá uma olhadinha de cantinho assim. Vê se essa pessoa está do seu lado, está com o olho brilhando por causa de Jesus. Dá uma olhadinha assim. Quem ama, expressa. As irmãs já receberam o eu te amo do marido? Quando você forçou ele a falar? Você não me disse que me ama? Ele fala assim pra você, mexendo na roda do carro, ou limpando o carro, ou lavando um copo de cama. Você olha para ele e fala o quê? Assim eu não quero. Não é assim que se fala, eu te amo. Mas é que o homem ele ama demonstrando, né? Atos de serviço, muitos deles. Eles demonstram, né? Fazendo as coisas ali. Mas falando, são pouquíssimos os que têm essa habilidade, né? Mas quando você ama, o teu corpo corresponde, os teus olhos mostram, a sua afeição muda. Já viu alguém que chega perto de você, um amigo? Nossa, você casou em casamento, te fez bem, você está amando, não? Não é assim que a gente fala? Por quê? Porque a expressão, o ser, todo o indivíduo, ele é tocado por esse sentimento que o domina. Davi, ele está dizendo, eu te amo, ó Senhor. Ó irmãos, nós precisamos amar a Deus um pouco mais esse ano. Eu convido você, igreja, e a mim também, para nós nos aprofundarmos no amor de Deus, no relacionamento com esse Deus. Porque Davi entendeu que não era o que ele poderia receber, era com quem ele poderia estar. Davi compreende isso. E Davi, ele fala, Senhor, eu te amo. E aí nós vamos entender que o eu te amo não é apenas em palavras. Porque se alguém te diz que te ama e ele faz totalmente coisas que te desagradam, ele te ama. O amor dele está defeituoso. Porque quem ama, respeita. Quem ama, trata bem. Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, está perto. Quem ama, gosta de conversar.
Ele disse assim: aquele que me ama são aqueles que guardam a minha palavra. Nós amamos a Deus, demonstramos a Deus que nós o amamos quando nós deixamos Ele mexer no nosso ser, alinhar a nossa conduta, alinhar a nossa mente, alinhar os nossos gestos, atitudes, palavras, porque às vezes a gente se cala, mas o rosto fala. Não respondi nada, mas a cara disse que você está brava. Nós manifestamos muitas vezes sentimentos que nos dominam, mas eu quero que fique aqui, nós temos uma igreja que será dominada pelo amor de Deus, em nome de Jesus, em tudo que você fizer. Davi diz: eu te amo, ó Senhor, rocha minha. Aí ele fala: rocha, o Senhor é a minha rocha, o meu libertador, o meu Deus, o meu refúgio, em quem me refugio, o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo, o poder da minha salvação, a minha torre segura. Aqui nestes versículos 1 a 3, Davi está falando que ele via Deus, Deus era para ele rocha, cidadela, rochedo, escudo, baluarte e força da salvação. Às vezes nós falamos assim, ó, na hora do louvor, diga palavras que exaltam a Deus, a pessoa diz amém, né? Amém, Jesus. Mas o que Deus é para você? Deus não libertou você? Não és o meu libertador. Deus não salvou você? Na hora do louvor, da adoração, ou você está dando na música, exalte a Deus pelo que Ele já fez. Deus já se manifestou na sua vida em algumas facetas de Deus, como provisão, como cuidado, como cura. Deus se manifestou como providência, como proteção, como livramento. Quantas vezes?
Não posso ir porque sou cego, não sei onde ele está. Jesus! Vou lutar com o que eu tenho, a voz. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aleluia. Ele começou a preparar um ambiente de milagre. Aleluia. Deixa eu ver quem está preparando um ambiente de milagre. Deixa eu ver aqui nessa noite quem veio preparar um ambiente de milagre. Ô irmão, você precisa se manifestar, só que precisa ser mais ativa, mais manifesta. Pelo amor de Deus. Era para você estar pulando aqui hoje. Glória a Deus. Para de ser tímido. Porque quando o jogo do Corinthians faz gol, você grita até. Quando o marido chega com aquele caixa de bombom para você, você né? Que você pode gritar, pode falar com Deus, pode celebrar juntos. Nós não impedimos você de se manifestar. Aqui não é uma igreja morta, não. É uma igreja viva. A gente canta a palavra, que celebra a palavra. Bartimeu, o céu, tinha a única ferramenta que ele conseguiu preparar o ambiente dele. Era a voz, era o grito. Mas é falta de ética gritar. O mestre fala assim, o céu está nem aí. Jesus, filho de Davi! Jesus! Está se incomodando? Muda de lugar! Jesus, filho de Davi! Jesus mandou chamá-lo. E a Bíblia diz que ele deu um salto, soltou, jogou uma capa de medicância e foi até o mestre. E ali recebeu o milagre. Foi consequência. Ah, queridos. Não, mas tá bom, Bartimeu fez isso. Mas quem mais? Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas diga uma só palavra e o meu servo será curado. Ele olha para o centurião e diz assim: nem em Israel eu vi fé tal como essa. Um gentil, alguém que não tinha relacionamento com Jeová, mas que entendeu o poder daquele que estava andando nas ruas da Galileia. Ele entendeu com quem ele estava falando e ele diz assim: olha, eu sou um homem sujeito à autoridade. E eu, quando eu digo para os meus, vai, ele vai lá e vai. Quando eu digo vem, esse cara vem. E eu sei que quando o Senhor manda, a coisa acontece. Porque se o Senhor der uma palavra, o céu vai ser curado. E na mesma hora, ô irmão, eu vou liberar aqui hoje. Quem sabe é agora, com a sua manifestação espiritual, com sua fé aqui hoje, que Deus vai liberar sobre a sua vida uma palavra. Ah, mas como pode? Então esse pessoal chegou até Jesus e fizeram uma diferença assim, e teve outro, tudo com o corpo coberto de lepra. E ele chega até Jesus em Mateus 8, nos fala o texto que ele chega até Jesus, um leproso. E o texto fala: eia, tipo assim, não é que alguém teve a capacidade de tomar isso que foi tão ousado a ponto de ir até o mestre, estando leproso. Leproso não podia andar livre nas ruas, não. Se alguém visse, era apedrejado. O leproso, ele foi até Jesus. E quando ele chega, ele se prostra. Imagine, ficou Jesus e o leproso prostrado. Ele prostrou com o rosto em terra. Sabe o que é essa palavra? Prostrou-se? É proskuneo, que significa curvar-se até o ponto de deixar os pés, preparando o ambiente. Glória a Deus. E ele olha para Jesus e diz assim: já consegui uma audiência com ele. Irmão, você veio aqui na audiência com Jesus, hein? Eu estou na missão aqui hoje, eu estou declarando a palavra de vitória sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Esse ano é ano de liberar, porque você está preservando a presença, você vai receber a presença.
boca que não fala, ouvido que não ouve, você ia servir? Você é inteligente, óbvio que não. Mas Jesus ensina aqui para nós que Ele é verdade, caminho e é vida. E Ele é vivo. E Ele se relaciona em amor. E à medida que Ele te ama e você o ama, Ele se revela naquilo que Ele é para você. Teve uma pessoa, uma certa feita, que recebeu uma bênção financeira. E ela disse assim: nossa, mas Deus fez isso comigo. Eu já recebi outras coisas, mas Deus me dá essa quantia, Deus fez isso comigo. Eu falei: sim, Ele faz. E Ele faz muito mais que dar dinheiro. Ele faz muito mais que dar uma cura. Ele se dá. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito Deus. Ah, eu quero ver esse caminho. Eu quero ver eles do meu lado. Vou até a cruz. Eles vão ser meus amigos, meus irmãos, meus achegados. Foi isso que Jesus fez. Jesus ensina para nós que Davi fala todos esses adjetivos, todas essas características de Deus, mostrando para nós que ele tinha uma fé inabalável. Deus quer que você saia daqui hoje com a sua fé inabalável em 2026. Você não pode se remover de Deus, porque Deus pode até te remover de espaço, porque Ele faz isso quando Ele quer estruturar você de uma forma além. Oh Deus, vou liberar essa palavra. Deus nos libera de lugares, porque não te cabe mais. Tem lugares que não te cabe mais. Você está tentando ficar lá, mas você cresceu. O lugar cresceu. E Deus vai dizer para você: é hora de você entrar no extraordinário. Pega aí essa palavra que você quer, essa foi o endereço. Aleluia. Deus fiel. Davi declara o amor que ele tem por Deus. E aí ele fala sobre o rochedo, sabe o que significa?
mas Deus vai te dar o livramento nessa noite, em nome de Jesus. Esse lugar de fortaleza era um lugar que era construído quando a batalha estava demorando muito, que ela se prolongava. Era criada uma fortaleza onde ninguém conseguiria se aproximar, porque ali estava todo o poder bélico dos soldados. Davi, quantas vezes ele se escondeu de soldados? Quantas vezes ele se escondeu entre as pedras? Quantas vezes ele se escondeu em cavernas? Havia um poder bélico contra Davi, para destruição e morte. Mas Davi se escondia naquele que era rochedo, naquele que era fortaleza, naquele que era lugar alto refúgio. Era uma defesa fortificada, que se colocava à roda de Davi. E o Senhor falou para você aqui hoje: há uma fortaleza à sua volta. Você está no alto refúgio. O Senhor está te levando para esse lugar. E aí eles falam dessa imagem da fortaleza. E a fortaleza era, parece redundância, a fortaleza era mais forte do que a defesa humana. Muitas vezes. E aí, queridos, muitos soldados se refugiavam nesse lugar de fortaleza. E é ali, nesse lugar, aonde nós entendemos que nós não podemos bater de frente com o nosso próprio físico. Tem guerras que você tem que entrar na fortaleza. Tem guerras que você não pode enfrentar sozinho. Você tem que se ocultar. Você tem que deixar o Senhor te proteger. Você tem que deixar o Senhor te ministrar enquanto você se aquieta e espera a ordem do combate. Aleluia, Jesus. Essa imagem nos mostra a nossa vulnerabilidade. Somos vulneráveis, queridos. Nós somos pequenos, frágeis. Nós somos sim. Mas nós temos que entender o lugar do nosso esconderijo. Se esconda. Em momentos que você vê que a guerra está travada, entra no teu tamanho, no teu quarto, na tua dispensa, fecha a porta e ora. Fica lá na tua fortaleza. É nesse lugar. E aí ele fala de escudo. O Senhor é o meu escudo. Queridos, escudo é defesa de ataque imediato. Então você tem que ter o Senhor como seu escudo para algum ataque imediato. Já aconteceu com você que você estava na sua cara, de repente viu uma seta? Ou uma fala? Você está na placa aqui. Levanta o escudo. O Senhor é o escudo. Usa a palavra. Aí você fica ruminando. Mas você viu o que falou? Não deveria ter falado. Ai, mas será? Aí começa a mente a trabalhar. Aí vai o dia inteiro. Você só poderia falar assim: o Senhor é o meu escudo. Em nome de Jesus eu quero essa palavra agora. Toda vez que vier, o Senhor é o meu escudo. Em nome de Jesus. O Senhor desbarata esse exército. Eu estou sob o escudo do Senhor. É verdade. E aí o escudo servia para isso, para desviar os ataques imediatos, enquanto a fortaleza oferecia segurança para os cercos prolongados. Então Deus é escudo e Deus é fortaleza. Deus está presente tanto quando os ataques forem imediatos contra a tua vida, quando for um ataque que você precisa se refugiar nele, em sua fortaleza. Ele me escondeu no seu pavilhão, no seu esconderijo. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no pavilhão do Altíssimo, a sombra do Onipotente, debaixo da proteção dele, descansará.
O Senhor é o meu triunfo, meu lugar de salvação. E aí ele fala, em primeiro lugar, dentro dessa parte A, essa parte primeira dessa mensagem, que é o tópico 1, diz: a presença honrada gera um ambiente de milagres. Eu quero encerrar dizendo algumas coisas aqui para você hoje, 3 coisas. Quando a presença de Deus é honrada, significa, em primeiro lugar, você está sobre um relacionamento, você está sobre um relacionamento com Deus. Você está debaixo de um relacionamento com Deus. Para que a presença de Deus seja honrada na sua vida, para gerar um ambiente de milagre, em primeiro lugar é relacionar. Guarda isso também. Qual que é o primeiro lugar para você gerar um ambiente de milagre à sua volta? Relacionamento, relacionar. Amém? Com Deus. E segundo, confiar em Deus, em meio aos tumultos. Para de agir no primeiro zip. Minha mãe conhece. A nossa família tem um zip. Eu e meu irmão mais velho, porque o Gilberto nem tanto, eu acho. Mas eu e o Giovanni, não vai assim, aguenta. Zip. Zip bem. Vocês viram? Aí quando o Gil já falou, já fez, já pegou, já falou o que não queria, aí dá 5 minutos. Ou 5 minutos, deu tanto trabalho. Até semana. Mas você precisa entender, na hora do tumulto, conta até 30, bem calmo. 1, 2. Aquele zíper vai passar. Vai por mim. Eu uso. Deus me ajude. 3. Senhor me livra. 4. Senhor me sustento. Corre depressa aqui, Senhor. Irmãos, não adianta. Eu vou vir aqui, Maria Santa, a perfeita, que tem um relacionamento perfeito com Deus. Aí idolatria o relacionamento. Sabia que tem gente que idolatra o seu relacionamento com Deus? Não, você tem que idolatrar, adorar a Deus. É a Deus. Não adianta vir ali uma capa de você tudo errado e eu tudo certo. Não, irmãos, eu tenho os itens da vida. E eu tenho que segurar as pontas. Minha fazenda, Jesus. Segura aqui, falou. Segura, Jesus. Quantas vezes? E se a gente ficar sem orar, assim, fica horrível. Eu fico. Fica uma semana sem orar. Tem um meme que fica 1 dia sem orar, o cachorro tá assim. 2 dias sem orar. Você já viu esse? 3 dias sem orar. 4 dias sem orar, o cachorro tá lá de orar. 1 mês sem orar, o cachorro já tá pulando já. O outro se rasgando, enfim. É nossa. Ali, deixa de alimentar o espírito que você vê, que linda, que você fica. Sua face iluminada. Não, filha, perde tudo. Nós perdemos tudo. Sem oração, sem estar
Deus está dizendo para nós, não fique ansioso. Em primeiro lugar, para eu viver num ambiente de milagre é relacionamento. Segundo, confiança. Terceiro, invocar, clamar. Amém? Invoque, clame. Amém? Em nome de Jesus, fica de pé. Eu quero dizer que essa casa hoje aqui não é só um templo, mas é a morada da presença de Deus. Você será tocado aqui em causas que você apresentar diante do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero chamar você para que você feche os seus olhos, por favor. Se você puder colocar a mão no seu coração, em nome de Jesus, e ore ao Senhor. Fale com Deus. Fala, Deus, eu quero aplicar essa palavra na minha vida. Nesse ano que se inicia, Pai, eu quero viver esse ambiente de extraordinário, me relacionando com o Senhor, confiando no Senhor, invocando o Senhor, louvando o Senhor, estando perto de Ti. Diga para Ele nessa hora, ore, em nome de Jesus. É sobre você, não é aquilo que está externo. Lembre-se, do externo Deus vai cuidar. É uma noite que você vai cuidar do seu coração aqui hoje. Cuide do seu coração agora. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que toque no teu espírito e o renovo. Senhor, libera os teus filhos. Em nome de Jesus, para um tempo de relacionamento profundo. Libera eles agora, Senhor, para um tempo de confiança profunda. Em nome do Senhor Jesus. Que eles sejam, Senhor, tocados por Ti. Que a confiança deles no Senhor cresça. Que eles possam, meu Pai, ser pessoas que tenham cânticos, Pai. Cânticos de vitória para contar. De maravilhas que o Senhor fez. De sinais e prodígios que o Senhor fez. De milagres que o Senhor fez na vida deles. Porque isso tudo é para a Sua glória, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos para que o Teu povo entre num período de clamor profundo. Que essa igreja clame, Papai. Não apenas aqui na igreja, mas em casa, no trabalho. Senhor, andando na rua. Senhor, Senhor, onde eles estiverem. Que haja um clamor no coração. Que haja um clamor na alma. Que haja, Senhor, a manifestação do Teu Espírito. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que essas casas onde tem a Sua morada, Deus, as casas destes corações serão impactadas pela Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, porque eu sei que vidas estão sendo tocadas aqui hoje. Haverá testemunhos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, Senhor, que haverá, Senhor, a Deus, um tempo, Pai, de manifestações invisíveis, extraordinárias no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus, que haja curas, milagres. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que haja um tempo, Senhor Deus, de renovo, Senhor. Em nome de Jesus, enquanto a multidão está andando na reclamação, nós vamos estar andando na declaração de que só o Senhor é Deus, na declaração de que só o Senhor é a nossa rocha. Em nome de Jesus, cerca cada um agora, Pai amado. Cerca agora, Senhor. Em nome de Jesus, tira as dores, as friezas espirituais, Pai. Toda palavra, Pai, de autoridade proferida contra alguns aqui, que paralisou pessoas, em nome de Jesus, Pai, como Tua filha, Tua ministra, eu declaro, Pai, quebradas todas as palavras, Senhor, dirigidas de paralisia espiritual contra a vida de algumas pessoas aqui, em nome de Jesus. Senhor, esse espírito maligno que disse na boca de um pai e de uma mãe, você sempre vai ser doente, você só vive doente. Eu quebro agora em nome de Jesus. Toda palavra proferida, Senhor. Porque na família todo mundo passa por isso. Eu quebro agora em nome de Jesus. Está vindo coisas aí na sua mente, tá? Sobre isso que você ouviu. Começa a quebrar em nome de Jesus, para
de Jesus. Corpo, fique curado agora. Emoções, seja curado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, que os meus filhos tenham um final de semana excelente. Quem não está dormindo vai dormir hoje. E vai dormir sempre. Vai dormir uma noite tranquila. Vai passar até a noite de justos. Eu creio. E pais vão deitar, pais vão pegar no sono, porque o Senhor deu essa noite de descanso. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Pai, sobre a vida dos teus filhos, Pai, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Aplauda